Boa noite, gente. Aqui é o Fábio, professor de arte, história, ensino religioso e ciências. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, nós temos aqui a apresentação do conteúdo de 3 disciplinas, 3 conteúdos para essa semana. Às segundas-feiras a gente tem os conteúdos de arte, história e também de ciências, tá? Olha só, no conteúdo de arte, nós temos um texto aqui, que é o texto que fala sobre o barroco. Esse texto, ele vai levar vocês a compreender um pouco da influência dos portugueses na nossa arte. O barroco, que era uma tendência que foi trazida pelos artistas portugueses e foi adaptada aqui no Brasil. Tá? Na última aula eu deixei uma questão aqui de arte e a questão que ficou no material era justamente sobre o barroco. Quem não respondeu aquela pergunta na semana passada, pega o material dessa semana, aproveita para respondê-la. Tá? Então é um texto que fala sobre o barroco, aqui algumas imagens com influência do barroco. No texto cita os principais artistas brasileiros que receberam essa influência, né? Aqui os 2 maiores artistas do barroco brasileiro, Manuel da Costa Taide e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, exemplo de obras desses artistas. Aqui do lado, uma obra, aqui no centro, melhor dizendo, uma obra do Aleijadinho, né? A explicação está aqui. Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, o carregamento da cruz, o Salvador carregando o madeiro, esculturas em madeira, policromada por Manuel da Costa Taide e Francisco Xavier Carneiro. Essas imagens estão no Santuário do Bom Jesus, de Matozinhos, Congonhas, Minas Gerais. Ok? Então, no material dessa semana tem uma pergunta relacionada ao barroco. Quem não respondeu a pergunta da semana passada, que já era sobre o barroco, pesquise nesse material aqui que vocês vão encontrar a resposta. Para essa semana, no material de arte aqui, a pergunta bem básica: quais os maiores artistas da arte barroca brasileira? Ok? Assistam também ao vídeo que está disponível nesse link, tá? Que vai falar um pouco sobre a arte barroca, tá bom? No conteúdo de ciências, vamos aqui o conteúdo de ciências. Na semana passada, o conteúdo de ciências falava sobre as células, que são as unidades básicas de formação dos seres vivos. Naquele texto, vocês viram que nós temos organismos pluricelulares e organismos unicelulares, como, por exemplo, as bactérias, que são indivíduos mais simples, seres vivos mais simples, menos sofisticados. O ser humano, evidentemente, ele é um animal pluricelular, né? Ele tem uma diversidade de células. O texto vai explicar como é que é a organização dos seres vivos, certo? É a partir da célula, que é a unidade básica de formação dos seres vivos, que nós vamos ter os outros níveis de organização. Por exemplo, a partir de um conjunto de células, nós temos a formação dos tecidos. A partir de um conjunto de órgãos, nós temos a formação dos órgãos. A partir de um conjunto de órgãos que desempenham funções semelhantes, nós temos a formação dos grandes sistemas do corpo, do nosso corpo, e que vão contribuir para o funcionamento. Então, a linha básica aqui de organização do nosso corpo, do nosso organismo, seria célula, tecido, órgão, sistema e o organismo. O organismo seria a totalidade, a soma de todos os sistemas funcionando. Quando a gente está falando dos sistemas, a gente está falando dos vários sistemas que existem, né?
o sistema digestório, nervoso, muscular, urinário, reprodutor, né? Cardiovascular. Nós vimos aqui em cima uma imagem do coração, que faz parte do nosso sistema cardiovascular, né? Então, é importante entender esses níveis de organização para que a gente compreenda o funcionamento básico dos organismos, dos seres vivos, ok? Aqui no final nós temos 5 perguntas. Letra A, cite 5 tipos de tecidos do nosso corpo. Letra B, o que são órgãos? Letra C, qual a importância do coração? Letra D, quais são os sistemas do nosso corpo e qual a sua importância? Letra E, o que é o organismo? Não deixem de assistir ao vídeo disponível, o link aqui no final, que vai falar justamente sobre a organização dos seres vivos, que é direcionado para o nível de vocês, que é o 7º ano ou 2º período do Ensino Fundamental 2. Conteúdo de História. Desculpa, falei 7º ano, mas 6º ano, né? Conteúdo de História, nós temos aqui a história da escrita, né? A aula 6. Aula 6 para o ensino fundamental do 6º ano. Está lá na BNCC, o 7º conteúdo da nossa BNCC para o 6º ano. BNCC, onde estão organizados os conteúdos que a gente está lançando aqui todas as semanas. E ela é uma base que serve de referência para todos os professores do Brasil, tá? A gente vai falar na aula de História sobre um pouco da história da escrita. Meus caros alunos, é o seguinte: a história do homem ela pode ser dividida em 2 grandes períodos, que são a pré-história e a história propriamente dita. Professor, como é que começa uma coisa e como é que termina outra? A pré-história ela termina justamente quando a escrita aparece. É difícil falar, é difícil pensar assim, professor, como é que a escrita apareceu? Pelos estudos que foram feitos até hoje, pelos vestígios que foram encontrados, é provável que a escrita tenha aparecido por volta do ano 4000 a.C., lá na Mesopotâmia. Um dos primeiros povos que desenvolveu a escrita foram os sumérios, certo? Eles usavam tábuas de argila e ali eles criaram um conjunto simbólico que representavam quantidades, que representavam algarismos, números, letras, enfim. Era a forma como eles tinham de se comunicar mais ou menos há 4000 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos há 6000 anos atrás. Essa escrita suméria ela foi sendo desenvolvida e outros povos foram desenvolvendo outras formas de escrita. Os egípcios também eles desenvolveram hieroglifos, que também eram formas de se comunicar. Os povos aqui na América Central também conseguiram desenvolver formas de escrita, certo? Então o importante aqui, meninos e meninas, é que vocês percebam que depois de um longo período os povos começam a se organizar e começam a dar conta de desenvolver símbolos que vão ser importantes, porque através desses símbolos eles se faziam comunicar, eles faziam ser compreendidos uns pelos outros, tá? Isso foi importante para contabilizar aquilo que eles já possuíam, contabilizar o gado, deixar registrado algumas coisas, certo? E a partir do momento em que o homem começa a deixar registros, isso começa a fazer história, né? Isso começa a ser a história. É por isso que a gente fala que a pré-história é o período anterior à escrita. E a história propriamente dita, ela começa a ser contada justamente a partir do momento que o homem dá conta de registrar alguma coisa. A partir do momento que o homem dá conta de deixar alguma coisa que poderia ser analisada posteriormente. É por isso que a gente fala então de história e pré-história, tá? Deem uma passeada sobre esse conteúdo aí, que vai falar um pouco da escrita então dos sumérios, dos egípcios e até da escrita aqui na América, e depois respondam a essas 2 questões. Comente sobre a escrita cuneiforme. O nome aí, cuneiforme, é justamente essa forma de escrever dos fenícios, lá na Mesopotâmia, tá?
essa primeira forma aqui, cuneiforme, certo? E também comente sobre a escrita hieroglífica. Pois bem, meninos, tiver dúvidas, me acione no privado. Se o vídeo estiver ruim de compreender, se o áudio estiver ruim, me deem um feedback aí, me façam uma troca comigo, me digam aí, professor, não estou conseguindo entender esse vídeo, não estou conseguindo abrir isso. E se vocês conseguiram entender e conseguiram responder, me deem um retorno também o mais rápido possível para que a gente possa validar as presenças de vocês, tá? Lembrando que a gente está tentando fazer aqui é uma forma de construção de conhecimento, mas é uma forma que só vai ter validade, só vai ser realmente só realmente vai dar certo se vocês participarem, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e aqui vamos encerrando.